Na hora do jantar, os três membros do clã Baruch e seu mordomo, Iri, jantaram juntos. O pequeno Varton começou um pequeno tumulto na mesa do jantar, enchendo o ambiente de gargalhadas. Quando o jantar chegou ao fim, o velho mordomo carregou Varton para seu quarto, enquanto Lily e seu pai, Og, começaram a conversar. Certo. Pai, qual é mais forte? Um mago ou um guerreiro? Linley estava curioso. Og olhou para Linley. Rindo, ele balançou sua cabeça e disse: Linley, cada um tem suas vantagens. No mesmo rank, um mago talvez seja um pouco mais forte que um guerreiro. Só que o mais importante é que o status de um mago muito superior ao de um guerreiro equivalente. Por exemplo, aquele mago rank 8, sua posição social é, talvez, maior até que a de um guerreiro rank 9. Se eles são só um pouco mais poderosos, por que existe tanta diferença nos seus status? Linley estava curioso. Og gargalhou. Antes de discutirmos isso, primeiro você deve entender o sistema de rank dos magos. Existem 9 ranks. Os magos rank 1 e 2 são considerados magos iniciantes. Os magos rank 3 e 4 são considerados magos intermediários. Os magos rank 5 e 6 são considerados magos seniores. E os 3 ranks acima deles, os 7, 8 e 9? Esses são para pessoas terrivelmente poderosas. E é claro, acima dos magos rank 9 existe o mago santo. A razão pela qual um mago tem tal posição social é porque o potencial destrutivo de suas magias são enormes. Og pegou um copo de suco e continuou falando enquanto bebia. Potencial destrutivo? Linley olhou para seu pai. Abaixando o copo de suco, Og assentiu. Um único guerreiro, até mesmo um guerreiro sangue de dragão, pode no máximo matar 100 pessoas com um golpe de sua espada. Quando enfrente a um exército de 1 milhão de pessoas, na melhor das hipóteses ele poderia matar o líder, mas quando o líder morrer, ele simplesmente pode ser substituído. Mas um mago santo? Se ele decidir usar uma daquelas magias proibidas poderosas, ele pode aniquilar uma cidade inteira ou destruir um exército com 100.000 soldados. Com um exército inteiramente destruído, mesmo que seu líder sobreviva, qual a utilidade? Então, para um reino, um mago santo é muito mais terrível do que um exército inimigo. Linley entendeu imediatamente. Não vamos discutir os magos santos por agora. Mesmo um mago rank 8 ou 9 seria capaz de utilizar magias que contêm um poder chocante e seriam capazes de mudar o rumo de uma batalha. E é por isso que magos têm uma posição social tão alta. Og disse com um pequeno sorriso. Linley assentiu quietamente. Na terra devastada pela guerra do continente Yulan, qualquer um pode imaginar o quão importante os magos são para um reino. Oh, certo. Pai, eu li em um dos livros que, comparados com um guerreiro, a força física de um mago é bem menor. Mas naquele momento, eu vi o mago pular das costas do Velocidragon com facilidade. Como seu corpo poderia ser fraco? Linley perguntou. Og respondeu, vamos discutir essa questão depois. Linley, você deve saber que no continente Yulan, a expectativa de vida de uma pessoa comum é em torno de 120 a 130 anos. Magos e guerreiros poderosos podem viver por mais tempo, geralmente em torno de 200 ou 300 anos, ou às vezes até mesmo 400 anos. O limite absoluto da expectativa de vida de uma pessoa é de 500 anos. Apenas aqueles que conseguiram alcançar o nível lendário de santo podem viver eternamente, desligados da ordem do tempo. Linley assentiu. Ele também já havia lido sobre isso nos livros. Mas Linley, você sabe a razão pela qual guerreiros e magos conseguem alcançar essa expectativa de vida? Og seguiu com uma pergunta. Linley estava surpreso. Linley sempre considerou o fato que guerreiros e magos poderosos pudessem viver por 300 ou 400 anos. Mas ele nunca pensou em uma razão para isso. Vendo a expressão no rosto de Linley, Og não pode evitar de rir. Linley,
antes de tudo, eu devo te contar que nesse mundo existem poderes elementais. Elementos do tipo fogo, água, vento, terra, relâmpago, luz e escuridão. Ambos os guerreiros e magos dependem da absorção desses elementos da natureza como parte de seu treinamento. Ambas as magias e o ki de batalha são carregados e determinados por um certo tipo de elemento. Se você observou cuidadosamente, então você foi capaz de notar que no grupo de aventureiros que você viu hoje cedo, entre os 4 guerreiros, o líder de cabelo vermelho tinha o ki de batalha do tipo fogo. Os outros 3 tinham ki de batalha do tipo vento ou ki de batalha do tipo água. E assim como o ki de batalha, as magias dos magos também têm um tipo de elemento. Essa era a primeira vez que Linley havia escutado sobre isso. Somente agora que ele aprendeu que ambos os magos e guerreiros dependiam da absorção da energia natural dos elementos. A razão do porquê magos poderosos podem viver por tanto tempo é porque os magos absorvem a energia natural dos elementos em seus corpos para gerar força mágica. Quando a energia elemental flui por seu corpo, ela irá, naturalmente, refinar seus órgãos, suas articulações e sua carne, fazendo seus corpos cada vez mais fortes. Com um corpo mais forte, é natural que eles irão viver por mais tempo. Seguindo a mesma lógica, quando um guerreiro cultiva seu ki de batalha, eles também absorvem a energia natural que flui atrás dos seus corpos e os fortalece. Quanto mais poderoso for um guerreiro, mais forte seu corpo será. Naturalmente, ele viverá por mais tempo. Og explicou tudo em detalhes. Lily sentiu como se somente agora tudo tivesse ficado tão claro quanto água. Baseado nas palavras de seu pai, os corpos dos magos também foram fortalecidos pelo poder elemental e, consequentemente, seriam muito fortes. Mas, pai, por que as pessoas dizem que magos têm corpos fracos? Lily estava confuso. Og balançou sua cabeça. Você não consegue pensar isso por você mesmo? Magos só têm corpos fracos quando comparados com guerreiros do mesmo rank e isso ainda não é uma verdade absoluta. Por exemplo, um mago rank 8 pode ter a mesma força física que um guerreiro rank 2 ou 3, mesmo se ele nunca tiver feito algum treinamento físico. Mas é claro, comparado com um guerreiro rank 8, seu corpo realmente será muito fraco. Lily deu um tapa em sua própria testa, então gargalhou um pouco constrangido. Como ele não percebeu essa lógica tão simples? Seus pensamentos realmente estavam sendo muito rígidos. Embora, apesar do fato de magos serem vulneráveis em combate corpo a corpo, eles têm seu próprio jeito para lidar com essa deficiência. Um método é utilizar magias de proteção, um exemplo seria a magia no escudo de terra, escudo de gelo, escudo de vento ou um escudo de luz. Primeiro, eles usariam suas magias para se defender, então, eles usariam suas magias para revidar. E magos realmente poderosos têm outro método. Usar bestas mágicas. Ao ouvir essas palavras, os olhos de Linley brilharam. Linley queria uma besta mágica também, uma tão poderosa quanto o Velocidragon. Uma besta mágica poderosa pode proteger o corpo do seu mago, prevenindo que os inimigos se aproximem. Desse jeito, o mago pode lançar suas magias ofensivas e matar seus oponentes imediatamente. Og sorriu enquanto falava. Linley perguntou imediatamente: Pai, como uma pessoa pode adquirir uma besta mágica? Vendo a expressão no rosto de Linley, ele não conseguiu evitar gargalhar. Existem apenas 2 métodos de adquirir uma besta mágica. O primeiro é fazer a besta mágica, voluntariamente, se submeter a você e servi-lo. O segundo é usar uma matriz mágica de ligação da alma para escravizar a besta mágica. Os requerimentos para o primeiro são muito difíceis. Para uma besta mágica, voluntariamente, se submeter a você, talvez o único jeito é derrotá-la em um combate direto. Somente assim ela o seguiria voluntariamente. Por exemplo, se você quisesse domar um Velocidragon, você primeiro teria que conseguir derrotá-lo em batalha. As palavras de seu pai deixaram Linley sem saber o que falar. Ele queria um Velocidragon para si, mas como ele poderia ter o poder para derrotar um?
Já para o segundo método, é muito complicado montar uma matriz mágica de ligação da alma. Somente um mago rank 7, no mínimo, pode criar tal matriz. Og disse com uma voz composta. Linley estava atordoado. Pai, pelo que você disse, somente um mago rank 7 ou acima pode escravizar uma besta mágica? Não, não necessariamente. Se você tiver dinheiro suficiente, você pode comprar um pergaminho de ligação de alma. Quando a oportunidade aparecer, tudo o que você tem que fazer é rasgá-lo e ele irá gerar automaticamente uma matriz mágica de ligação da alma. Entretanto, um pergaminho de ligação da alma é extremamente caro. Og disse com uma risada autodepreciativa. Quão caro é exatamente? Linley continuou. Da última vez que eu ouvi, o preço era em torno de 10.000 moedas de ouro. E tem mais, mesmo que você tenha o dinheiro, quase não há mercado para isso devido à sua raridade. As palavras de Og forçaram Linley a rir amargamente. A forma mais difícil de se adquirir uma besta mágica é derrotá-la. É claro, você pode sempre adquirir uma besta mágica fraca, mas qual seria o ponto? Mas para uma besta mágica poderosa, você tem poder suficiente para fazê-la se submeter? Se você fosse derrotá-la usando armadilhas e truques, como essa besta mágica estaria disposta a te servir? Não era algo fácil convencer alguém a se submeter a você do fundo do coração. Em relação ao segundo método, que é usar a matriz de ligação da alma, ficava claro que essa opção só estava disponível para magos poderosos ou pessoas ricas. Nem mesmo muitos dos clãs nobres estariam dispostos a se separar da extravagante quantia de 10.000 moedas de ouro por um único pergaminho de ligação da alma. Mordendo seus lábios, Lily franziu as sobrancelhas enquanto pensava. Se eu realmente quero adquirir uma besta mágica, baseada na situação econômica de minha família, eu teria que virar um mago rank 7 primeiro. Esse é o único jeito. Linley secretamente ponderou todas as possibilidades, mas ele sabia muito bem o quão difícil isso seria. E a primeira barreira do seu plano? A questão se ele teria ou não talento natural para usar magia. Afinal, ele só tem uma chance em 10.000. Se ele não tiver talento natural para isso, então não há nenhum jeito dele se tornar um mago.